Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu trago um simulado com 10 questões da parte específica para o processo seletivo simplificado do Estado de São Paulo para os professores da educação especial. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Essas questões são da Banca VUNESP e foram retiradas do concurso de 2023. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link para download gratuito do material apresentado. Vamos lá para o simulado? Questão de número 1. A Assembleia Geral das Nações Unidas proclama em 10 de dezembro de 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Segundo a Política de Educação Especial do Estado de São Paulo 2021, essa declaração seria a alternativa A. Apontou a necessidade de assegurar à criança com deficiência da rede pública de ensino o acesso à educação e o direito à integração social e individual. Seria a alternativa B, garantiu que o espaço escolar esteja apto a oferecer as oportunidades necessárias ao desenvolvimento das habilidades e potencialidades das estudantes com e sem deficiência. Seria a alternativa C, elevou a ideia de inclusão para todos e todas, consignou novas diretrizes aos princípios, às políticas e às práticas na área da educação especial. Seria a alternativa D, abriu um novo período para a educação das estudantes com e sem deficiência, enunciando um conjunto de claras premissas acerca do direito à inclusão total. Ou seria a alternativa E, significou grande marco em relação à formação de arcabouço de direitos e princípios que envolvem o ser humano, verdadeiro sujeito de direitos. Aqui a gente está falando dos direitos humanos lá das Nações Unidas. A resposta correta da questão de número 1 é a letra E de escola. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, é um documento fundamental que estabeleceu um conjunto de direitos e liberdades essenciais que devem ser garantidos a todos os seres humanos, incluindo os seres humanos com deficiência, que até então não tinham direitos garantidos. Essa declaração foi um marco significativo na consolidação de um arcabouço de direitos e princípios que reconhece o ser humano como verdadeiro sujeito de direitos, independentemente de sua nacionalidade, sexo, etnia, religião ou qualquer outra condição, incluindo a deficiência. Ela não foi específica para a educação de crianças com deficiência, mas sim para os direitos humanos em geral, abrangendo diversos aspectos da dignidade humana e igualdade. Portanto, a resposta correta da questão de número 1, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é a letra E de escola, direito para todos, dos seres humanos com e sem deficiência. Questão de número 2. De acordo com a Política de Educação Especial do Estado de São Paulo 2021, deficiência auditiva e surdez consiste em impedimentos permanentes de natureza auditiva, ou seja, na perda parcial, deficiência auditiva ou total surdez da audição que, em interação com barreiras comunicacionais e atitudinais, podem impedir a plena participação e aprendizagem do aluno. Dessa forma, em relação à deficiência auditiva e surdez, seria a alternativa A, destaca-se que os alunos surdos, usuários da língua brasileira de sinais Libras, demandam a priorização e valorização dessa língua como primeira língua. Seria a alternativa B, é necessário considerar que a organização de todo o processo educacional na perspectiva da educação bilíngue é feita apenas para os alunos com deficiência auditiva. Seria a alternativa C, deve-se evitar os recursos didáticos que valorizem
a visualidade e possibilitem a superação das dificuldades de aprendizagem, especialmente da língua? Com certeza C não é. Seria a alternativa D? Na prática escolar, não há diferença entre o aluno com perda parcial e o que possui perda total. Portanto, não há necessidade de um plano de atendimento individualizado? Será? Ou seria a alternativa E? Tanto os alunos com deficiência auditiva como os com surdez devem ser matriculados na classe regida por professor especializado para não serem descriminalizados. Então, eles não vão frequentar a sala regular? A resposta correta da questão de número 2 é a letra A de amor. De acordo com a política de educação especial do Estado de São Paulo, a deficiência auditiva e a surdez consiste em impedimentos permanentes que, em interação com barreiras comunicacionais e atitudinais, podem impedir a plena participação e aprendizagem do aluno. Dentro desse contexto, a valorização da língua brasileira de sinais, como a primeira língua dos alunos surdos, é fundamental para garantir uma educação inclusiva e eficiente. A política reconhece a importância de promover a Libras para proporcionar uma comunicação efetiva e a plena participação dos alunos surdos no processo educacional. Portanto, não se esqueçam, estudantes com deficiência auditiva e surdez, primeira língua, língua brasileira de sinais, Libras. Segunda língua, língua portuguesa escrita. Libras sempre será a primeira língua para essa comunidade, pois a comunidade surda, ela se entende como a sua principal comunicação as Libras, ok? Então, sempre, em várias provas, sempre cai uma questão perguntando quem vem primeiro, Libras ou língua portuguesa escrita? Sempre tem essa pegadinha. Então, é importante você saber que primeiro Libras, depois língua portuguesa vem em segundo lugar. Portanto, a resposta correta da questão de número 2 é a letra A de amor. Questão de número 3, no texto, a radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil, Enécia Gonçalves Mendes denuncia. Este texto sustenta que as raízes históricas da emergência do caloroso debate acerca da inclusão escolar em nosso país é fruto de mais uma adoção ao modismo importado e, especificamente, seria a alternativa A, uma cópia da estrutura originária de Portugal? B, mais uma influência da cultura norte-americana? C, o retrato do movimento ocorrido na França? Seria a alternativa D, ao conjunto de diretrizes educacionais da Espanha? Ou seria a alternativa E, ao processo escolar argentino ainda em desenvolvimento? A resposta correta da questão de número 3 é a letra B de bola. No texto da autora Enécia Gonçalves, argumenta que um intenso debate sobre a inclusão escolar no Brasil tem duas raízes em influências externas, particularmente dos Estados Unidos. Ela sugere que o movimento de inclusão escolar no Brasil é fortemente influenciado pelas práticas e políticas educacionais norte-americanas que foram adotadas como modismo importado. Essa perspectiva reflete a tendência histórica do Brasil de adotar modelos educacionais de países desenvolvidos, especialmente dos Estados Unidos, sem necessariamente considerar as especificidades do contexto brasileiro. Portanto, a resposta correta é a alternativa B e fica a crítica que o Brasil precisa olhar mais para o seu quintal, para o seu contexto, para as suas problemáticas, do que tentar adaptar coisas vindas de fora. Então, a resposta correta da questão de número 3 é a letra B de bola. Questão de número 4, que também sempre cai nos concursos aí da educação especial, que é o conceito de exclusão, segregação, integração e inclusão. Romeu Sasaki, no seu livro Inclusão, Constituindo uma Sociedade para Todos, 1997, afirma que a história da atenção educacional para as pessoas com deficiência apresenta 4 fases. Relacione as fases 1, 2, 3, 4
com algumas das suas características A, B, C e D. Então, vamos lá para a primeira. 1. Exclusão. 2. Segregação institucional. 3. Integração. 4. Inclusão. Vamos lá para A. Nessa fase foram criadas as classes especiais dentro das escolas comuns para garantir que as crianças com deficiência não interferissem no ensino ou não absorvessem as energias do professor. A se encaixa em exclusão, segregação institucional, integração ou inclusão? Ela se encaixa na 3, integração, porque realmente a criança ela está integrada em uma escola comum, que não é uma escola dita especial, porém ela não está na sala regular com os outros, ela está numa sala especial. Então, ela está dentro da escola regular, mas não dentro da sala regular. Então, isso é uma integração. A B, os países como Estados Unidos, Canadá, Espanha e Itália foram os pioneiros na implementação dessa fase. Qual que se encaixaria? Em 1, exclusão, 2, segregação institucional ou 4, inclusão? Vamos pular essa. C, não recebiam nenhuma atenção. A sociedade simplesmente ignorava, rejeitava, perseguia e explorava as pessoas com deficiência. A C se encaixa em exclusão, segregação institucional ou 4, inclusão? Se aqui diz que essas pessoas com deficiência eram ignoradas, rejeitadas, portanto, elas eram excluídas totalmente da sociedade. Então, é 1, exclusão. Vamos para a última, a D. Nessa fase, inicialmente, as pessoas com deficiência, excluídas da sociedade e da família, eram acolhidas por pessoas religiosas, porém não se tinha controle sobre a qualidade desse acolhimento. Posteriormente, a sociedade começou a admitir que essas pessoas poderiam ser produtivas. Então, a gente fica entre 2, segregação institucional e 4, inclusão. A D se encaixa em segregação institucional, pois havia uma instituição para cuidar e educar essas pessoas com deficiência, porém era algo restrito apenas para elas, então foi feita uma segregação. E a que a gente pulou a C vai se encaixar no que sobrou aqui, que é a inclusão. Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra D de dado. Portanto, exclusão é a alternativa C, não recebiam nenhuma atenção da sociedade, que simplesmente ignorava, rejeitava, perseguia. A 2, segregação institucional, é a D. Nessa fase, inicialmente, as pessoas com deficiências excluídas da sociedade, da família, eram acolhidas por pessoas religiosas e outras instituições, enfim. A 3 é a integração. Nessa fase foram criadas as classes especiais dentro das escolas regulares. E a 4 é a inclusão, quando países como Estados Unidos, Canadá, Espanha e Itália foram pioneiras no sentido da inclusão da pessoa com deficiência estar na escola regular e também estar na sala regular e tendo acesso ao mesmo currículo que todos os estudantes têm, porém fazendo a quebra de barreiras de acordo com a deficiência. Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra D de dado. E aqui no material eu deixei esse desenho para que vocês possam fixar as 4 fases. Exclusão é quando as pessoas com deficiência são excluídas de qualquer tipo de instituição ou de direitos. Na segregação, a gente tem instituições separadas, portanto, dos alunos, entre aspas, normais e as instituições especiais. A integração, todos estão na mesma escola, porém separados por classes, salas diferentes. E a inclusão, todos estão na mesma instituição, na mesma sala, não importa as diferenças. Questão de número 5. Rosita E. Carvalho, em seu livro Educação Inclusiva, com os pingos nos is, apresenta um capítulo removendo barreiras para aprendizagem e participação na educação inclusiva, no qual discute esse tema analisando o disposto na Resolução CNE/CB número 2 de 11 de setembro de 2001,
a autora destaca. Seria a alternativa A, no que tange ao apoio indispensável aos aprendizes, a seus professores e às famílias, a barreira tem sido fazê-lo contestar não apenas como texto, mas dos projetos políticos pedagógicos das escolas. Seria a alternativa B, os professores não devem ser responsáveis pela remoção de barreiras para a aprendizagem e participação de seus alunos, visto que eles enfrentam obstáculos provenientes do sistema educativo. Por mais que tenhamos obstáculos, é de responsabilidade do professor, sim, promover a quebra de barreiras, pois precisa promover a inclusão daquele aluno, ter acesso ao currículo que todos têm. Seria a alternativa C, independente do locus das barreiras para aprendizagem e participação, elas devem ser identificadas, apesar de serem obstáculos intransponíveis aos ideais da democratização da educação escolar de qualidade? Seria a alternativa D, os alunos surdos, cegos, com paralisia cerebral apresentam sempre acentuadas dificuldades de aprendizagem, o que impede a remoção das barreiras para a aprendizagem e participação? Ou seria a alternativa E, as barreiras para a aprendizagem e participação são decorrentes das características dos próprios alunos, que são responsáveis por suas dificuldades e pelos desdobramentos que acarretam na prática pedagógica em sala de aula. Portanto, a responsabilidade é só do aluno? A resposta correta da questão de número 5 é a letra A de amor. Nesse livro da Rosita Carvalho, discute a importância de remover barreiras para a aprendizagem e participação na educação inclusiva. Ela enfatiza que o apoio necessário aos alunos, professores e famílias devem ser efetivamente incorporados nos projetos político-pedagógicos nas escolas e não apenas mencionado em textos. As outras alternativas estão erradas, por exemplo, a B. A remoção de barreiras é responsabilidade compartilhada entre professores, sistemas educacionais e políticas públicas. A C está errada, pois as barreiras podem ser superadas com a identificação e implementação de estratégias adequadas. A D está errada, porque a ideia de que certas deficiências sempre impede a remoção de barreiras é contrária ao princípio de inclusão. Todos são capazes e podemos sim eliminar barreiras. E a E está errada porque diz que culpar as características dos alunos pelas barreiras encontradas é contrário ao conceito de inclusão, que visa adaptar o ambiente e as práticas pedagógicas para atender às necessidades de todos os alunos. Não é o aluno que tem que se adaptar à escola, é a escola que tem que se adaptar aos alunos. Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra A de amor. Questão de número 6. Considere o decreto número 67.635, de 6 de abril de 2023, que dispõe sobre a educação especial na rede estadual de ensino e das providências correlatas. O artigo 3º trata da educação especial no âmbito da rede estadual de ensino, pautada por 10 diretrizes. Nessas diretrizes, pode-se observar, em relação a uma prática educacional inclusiva, uma evolução da política pública estadual, ao contemplar, seria a alternativa A, a criação do atendimento educacional pedagógico AEE e a criação de salas de recursos multifuncionais para o apoio ao estudante. A já está errada por conta da sigla, é atendimento educacional especializado, não pedagógico. B, a transversalidade da educação especial em todas as etapas e níveis de escolarização e a redução de barreiras no ambiente escolar. Seria a alternativa C, o desenho universal para a aprendizagem DUA e o ensino colaborativo como estratégia de mediação pedagógica. Seria a alternativa D, a criação de classe especial para alunos com dificuldades de aprendizagens e de atendimento especializado àqueles com transtorno do espectro autista, TEA, somente para o TEA? Ou alternativa E, a implementação de salas de recursos para os alunos com altas habilidades e a celebração de convênios com instituições para atendimento aos alunos com TEA.
A resposta correta da questão de número 6 é a letra C de casa. O decreto destaca a evolução da política pública estadual em relação à educação especial, incluindo diretrizes que promovem uma prática educacional inclusiva. A abordagem do desenho universal para a aprendizagem DUA é fundamental porque visa criar currículos flexíveis que atendem às necessidades de todos os alunos, independentemente de suas capacidades. O ensino colaborativo, por sua vez, envolve a colaboração entre professores de educação especial e regular. Então, o professor de educação especial, além de atender na sala multifuncional, ele também vai fazer o trabalho colaborativo com os professores das classes regulares, para desenvolver estratégias pedagógicas que beneficiem todos os alunos. Estas práticas serão essenciais para remover barreiras à aprendizagem e participação, garantindo que todos os alunos com e sem deficiência tenham acesso a uma educação de qualidade. E aqui eu trago o exemplo desse desenho. No conceito de acessível, a gente tem aqui vários orelhões. A gente tem o mais baixo para o cadeirante e o da altura normal para uma pessoa não cadeirante. No conceito universal, todas as cabines têm um tamanho que vai servir tanto para a pessoa cadeirante como não cadeirante. Quando a gente pensa em atividades em sala de aula, eu tenho um aluno com deficiência. Eu fico pensando, eu preciso fazer adaptações, eu preciso fazer uma atividade diferenciada. Então, eu tenho que fazer 2 atividades para aquele estudante com deficiência e para o resto da turma não deficiente. Mas muitas vezes a gente consegue fazer a mesma atividade para todos. Eu não preciso fazer uma só para o estudante com deficiência e para os sem deficiência. Eu posso fazer uma proposta que vai abranger a todos. Isso é o desenho universal, vai atender a todos, independente de deficiência ou não. Portanto, a resposta correta da questão de número 6 é a letra C de casa. Questão de número 7. O Decreto Legislativo número 686/2008 aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu protocolo facultativo assinados em Nova York em 30 de março de 2007. Dentre as definições apresentadas no artigo 2º dessa convenção, destaca-se: significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer em igualdade de oportunidades com as demais todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assinale a alternativa cuja palavra completa corretamente tal definição. Seria a alternativa A, desenho universal para aprendizagem? Seria a alternativa B, adaptação razoável? Seria a alternativa C, desenho universal? Seria a alternativa D, discriminação por motivo de deficiência? Ou seria a alternativa E, comunicação? A resposta correta da questão de número 7 é a letra B de bola. O artigo 2º dessa convenção define a adaptação razoável como as modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Essa definição é fundamental para garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso equitativo a todas as oportunidades e direitos, sem enfrentar barreiras desnecessárias ou injustas. A adaptação razoável é um princípio-chave na promoção da inclusão e igualdade, assegurando que as necessidades individuais sejam atendidas de maneira justa e proporcional. A gente tenta ao máximo utilizar o DUA, que foi o conceito da questão anterior, mas dependendo da deficiência, para quebra de barreira, a gente precisa fazer adaptação razoável, seja mobiliário, de acessibilidade, de comunicação
ou atitudinal. Portanto, a resposta correta da questão de número 7 é a letra B de bola. Questão de número 8. A Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu capítulo 4, que é o que sempre geralmente cai nas provas, que refere-se ao direito à educação, assinar a alternativa que contém o disposto nessa legislação a respeito da educação. Aqui ficou grudada a alternativa A, depois eu vou fazer a correção aqui no material. Então, vamos lá para a alternativa A, em respeito à educação. Cabe ao Estado a exclusão dos conteúdos curriculares em cursos de nível superior de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento? Exclusão? Claro que não. Seria a alternativa B? Cabe ao poder público criar um sistema educacional pautado nos princípios da integração em todo o ensino fundamental? Somente no ensino fundamental? Seria a alternativa C? É dever do Estado evitar a participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar? Se a gente quer promover a inclusão, a C com certeza não é. Seria a alternativa D? Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar a oferta de profissionais de apoio escolar? Ou seria a alternativa E? Cabe ao Estado e à família impedir o acesso da pessoa com deficiência a jogos escolares e atividades recreativas, esportivas, de lazer para evitar acidentes? A resposta correta da questão de número 8 é a letra D de dado. O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece em seu capítulo 4 os direitos à educação das pessoas com deficiência. Essa legislação visa garantir uma educação inclusiva e de qualidade para todos os estudantes, independentemente de suas habilidades ou deficiências. A alternativa D é a correta, pois reflete a responsabilidade do poder público em assegurar a presença de profissionais de apoio escolar. Esses profissionais são essenciais para atender às necessidades específicas dos estudantes com deficiência, promovendo sua plena participação e inclusão no ambiente escolar. Esses profissionais de apoio são aqueles que vão apoiar no sentido da alimentação e higiene. E as demais alternativas, elas são absurdas, pois a A, B, C e E não vão tratar de uma educação inclusiva, e sim de exclusão. Portanto, a resposta correta da questão de número 8 é a letra D de dado. Questão de número 9, aqui a gente vai tratar da questão dos recursos acessíveis, que inclusive foi algo que eu comentei muito nos vídeos que eu orientei sobre a videoaula. Então vamos lá. 9. Considere os recursos acessíveis. 1, 2, 3, 4 e relacione-os com seus significados. A, B, C, D. Vamos primeiro para A. É um recurso da tecnologia assistiva feito em acrílico transparente, com furos que facilita a digitação do aluno com dificuldade motora. Aqui eu estou falando de tecnologia assistiva. Seria 1, maquete de planta baixa, 2, teclado com colmeia, 3, acionador de pressão ou 4, aranha-mola. Se eu estou tratando de tecnologia, computação, eu ligo logo ao teclado colmeia, que tem esses furos que facilita a digitação do estudante com deficiência nos membros superiores. Recurso da tecnologia assistiva, produzido com arame revestido, onde os dedos e a caneta são encaixados, tendo como objetivo estabilizar ou auxiliar nos movimentos de pessoas com deficiência física nas atividades que utilizam lápis, caneta ou pincel. Daí sobra maquete de planta baixa? Não. Acionador de pressão ou aranha-mola? C. Pode ser confeccionada com diferentes materiais, como papel cartão ou papel carmuça e outros. Esse material proporciona a percepção do ambiente, a orientação espacial e a mobilidade. A gente utiliza isso muito para
a aprendizagem da cartografia, da leitura de mapas para os estudantes com deficiência visual. Aqui eu estou tratando da maquete de planta baixa, então a C é a 1. E a D, conectado ao mouse, é utilizado por alunos com deficiência física. Por exemplo, em casos de amputação de braços, ele poderá ser ativado com o queixo, ou se o aluno apresenta dificuldades motoras com as mãos, poderá ser ativado com o movimento do cotovelo. Aqui eu estou falando de acionar algo, fazer a pressão no mouse. Então, logo, é a 3, adicionador de pressão. Daí a B, é claro, é aranha-mola. Portanto, a resposta correta da questão de número 9 é a letra C de casa. Portanto, maquete de planta baixa A1 é a alternativa C. Pode ser confeccionada com diferentes materiais. A gente utiliza isso muito na geografia, na cartografia, principalmente com os estudantes com deficiência. Essa maquete de planta baixa, que a gente utiliza várias texturas, teclado colmeia, que é esse teclado adaptado, acionador de pressão, que é a D, é o mouse adaptado, e aranha-mola, que é a B, que é o lápis adaptado. A gente pode utilizar tanto a mola ou até fazer com PVC, até com xuxinhas de cabelo dá para fazer um lápis adaptado para aquele estudante com dificuldade nos membros superiores. Portanto, a resposta correta da questão de número 9 é a letra C de casa. Questão de número 10. Antes da gente resolver a última questão desse simulado, só lembrando que eu tenho a apostila tanto da parte geral comum, valor R$20 em PDF, como também a apostila da parte específica para educação especial, valor R$18, também em PDF. Vai ficar aqui na descrição do vídeo os links lá do site da Hotmart para você adquirir. Vamos lá para a questão de número 10, resolução número 81, de 7 de agosto de 2012. Dispõe sobre o processo de aceleração de estudos para alunos com altas habilidades / superdotação na rede estadual de ensino e dá providências correlatas. Sobre o disposto nessa legislação, é correto afirmar que seria a alternativa A, o processo de aceleração / avanço de estudos constitui-se em um mero e usual mecanismo de abreviação do tempo de conclusão de determinado ano ou etapa de estudos? Seria a alternativa B, a aceleração / avanço de estudos pode ressaltar em dificuldades para a família, os professores e também para os gestores? Seria a alternativa C, o aluno que não venha concluir os estudos do ensino fundamental em razão de aceleração de estudos com matrícula efetuada em qualquer série do ensino médio fará jus à certificação correspondente ao nível de ensino não concluído? Seria a alternativa D, a matrícula inicial do aluno no ensino fundamental, independentemente das avaliações psicológicas e pedagógicas realizadas, deverá ocorrer sempre no primeiro ano? Ou seria a alternativa E, a possibilidade de matrícula do aluno em ano mais avançado, compatível com seu desempenho escolar e sua maturalidade socioemocional, não precisa considerar sua idade ou o ano do segmento de ensino em que se encontre matriculado. A resposta correta em relação aos estudantes com altas habilidades / superdotação é a letra D de dado. A resolução número 81 estabelece que o processo de matrícula inicial do aluno no ensino fundamental deve ser no primeiro ano, independentemente das avaliações psicológicas e pedagógicas realizadas. Portanto, o primeiro ano nunca vai ter aceleração, sempre precisa cursar o primeiro ano. Esta medida visa garantir que todos os alunos iniciem a educação fundamental de maneira uniforme, permitindo que eventuais necessidades de aceleração ou avanço de estudos sejam avaliadas e implementadas posteriormente, a partir do segundo, terceiro, quarto ano e assim sucessivamente, menos no primeiro ano. As outras alternativas estão erradas, como por exemplo, a aceleração de estudos não é meramente um mecanismo usual de abreviação de tempo,
mas também é uma estratégia para o avanço das aprendizagens dos alunos com altas habilidades. A B está errada, pois, embora possa haver dificuldades para a família, professores e gestores, a resolução não se foca nesses desafios, e sim na questão do processo de aceleração, que é um direito, inclusive, disposto na LDB. A C está errada porque diz que a certificação correspondente ao nível de ensino não concluído não é garantida pela simples matrícula no ensino médio, precisa fazer uma avaliação. E a E está errada, pois, por mais que a gente precise considerar o desempenho escolar e a maturidade socioemocional do aluno, precisamos respeitar também a idade e o ano do segmento de ensino. Eu não posso pegar um estudante, mesmo com altas habilidades, que está no 4º ano do ensino fundamental e jogar ele lá para o 1º ano do ensino médio. É uma discrepância muito grande. Pode sim ter aceleração, mas não pode ser tão discrepante. Portanto, a resposta correta da questão de número 10 é a letra D de dado. E lembrando, vou até responder uma dúvida que eu tive na semana passada de uma seguidora que não fez o concurso ano passado e vai fazer o processo seletivo para professor de educação especial. Professora Jéssica, a minha pós-graduação, a minha especialização, por exemplo, é na surdez e na deficiência auditiva. Portanto, a minha prova vai cair apenas conceitos da deficiência auditiva? Não. Antigamente, por exemplo, no concurso de 2013, a prova do professor da educação especial era dividida em segmentos em deficiências, conforme a especialização do professor. No concurso do ano passado e nesse processo seletivo simplificado, não é separado por deficiência, e sim o conceito geral do atendimento da educação especial. Deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou e se você achou as questões fáceis ou difíceis. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!